Olá, meu querido aluno, estamos de volta com o nosso vídeo número 2 e continuando a nossa série de estudos sobre a disciplina Logística aplicada ao cooperativismo. Então vamos dar continuidade à nossa aula e seguindo aqui o roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos ver aqui os modais de transporte, nós vamos ver também a classificação do estoque e a importância do estoque. Modais de transporte. Pessoal, quando a gente ouve por aí, por exemplo, a questão da crise, né? Esse ano mesmo nós tivemos, alguns meses atrás, né, uma das maiores crises que já houve no nosso país em relação à crise dos transportes, né? E como foi que aconteceu isso? Nós tivemos aí uma elevada, né, um aumento no valor do óleo do combustível, do diesel e da gasolina, sobretudo, e isso disparou aí uma greve generalizada sobre a classe dos caminhoneiros. E quando eles pararam, em poucos dias houve uma crise de abastecimento gigantesco. As mercadorias pararam de chegar em todo o Brasil, as verduras, os preços dispararam e as pessoas começaram a pensar como isso foi possível, como é que uma classe, uma categoria de transporte única praticamente, somente elas pararam, ou eles, e o Brasil entrou em crise. Houve desabastecimento geral, acabou as verduras, acabou o produto, não se tinha nada, aquilo que tinha, os produtos que tinham, os poucos, dispararam os preços, numa inflação absurda, e nós ficamos questionando por que disso. Então, essa aula é muito importante para trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. Então, os modais de transporte, pessoal, são modos, são fórmulas, são possibilidades de você fazer o transporte, né, esse fluxo dos materiais. Esses materiais são as mercadorias, são os produtos, é aquilo que o consumidor precisa e deseja consumir. Então, se nós formos olhar por esse lado, nós consumimos desde a hora que nós levantamos ou acordamos até a hora que deitamos. Então, tudo nós consumimos, de um tudo, o tempo todo a gente está consumindo, seja alimento, seja roupa, seja combustível, seja a bateria do celular. Então nós estamos sempre consumindo e precisamos abastecer esse material que está sendo consumido. Então os modais de transporte eles vão tratar aí das possibilidades que nós temos. Então nós vamos trabalhar 5 modos de transporte que são os mais usados. O primeiro, como segue aqui na imagem, eu coloquei aqui o rodoviário, que, como eu coloquei no início dessa aula, é o modal de maior utilização no nosso território brasileiro. Então nós temos aí mais de 1 milhão de quilômetros ou de linhas, vamos dizer assim, rodoviárias, cobrindo aí praticamente todo o nosso território. E ele é um modal muito bom, porque ele traz uma versatilidade muito grande, ele consegue transportar o produto para vários lugares e chegar em muitos lugares devido à sua versatilidade, mas também ele é um modal muito caro. Então você tem aí um custo muito grande não só para construir estradas, rodovias, mas também para a manutenção delas, além do custo do combustível, que nós sabemos que é muito caro, e foi isso que desencadeou a crise dos caminhoneiros, ou a crise dos transportes, por conta desse combustível. Então, esse modal de transporte ele é muito eficiente, mas tem esse ponto negativo, que é o tamanho ou o gasto, o custo que ele tem. Além como eu falei, do combustível, da manutenção do asfalto, tem o frete, você tem aí também a questão da segurança, os seguros, as perdas de carga, tá? Então tudo isso encarece muito o preço final do produto, além também da quantidade de produto que esse modal de transporte leva, porque basicamente vai ser por caminhões. Então ele não tem aí, se for comparado com outros modais que a gente vai ver,
o volume de material, de produto que ele leva, não é tanto comparado com outros. Então esse é o modal rodoviário. Em seguida a gente tem o modal ferroviário, que é, sem dúvida, um dos modais mais econômicos que nós temos, além de ter também um volume de carga, de transporte enorme, gigantesco. Então, se formos olhar aí, o ferroviário seria uma saída extremamente boa para o Brasil. Infelizmente, nós só temos aí, em termos de trechos ferroviários, somente mais no sul e no sudeste. Por isso, podemos até destacar uma característica muito importante da questão da riqueza dessa região. Sul e sudeste são nossas regiões do estado brasileiro mais ricos, mais bem desenvolvidos, e não podemos separar uma coisa da outra. E essa questão também do transporte ferroviário ajuda bastante, porque diminui bastante o preço dos produtos e aquece mais a economia. Então você tem aí essa questão. Em termos de tamanho, o ferroviário é muito pouco utilizado. Nós temos aí pouquíssimos quilômetros de estradas ou de ferrovias em comparação com o rodoviário. Seguindo, nós temos também o hidroviário, que é um tipo de transporte aí muito utilizado na região norte do nosso país, devido à quantidade de lagos, de rios. Então esse hidroviário ele é utilizado aí através dos barcos, dos navios, e então também não só na parte norte, mas também na parte no litoral do Brasil também é muito utilizado o transporte hidroviário, seja ele marítimo, ou seja ele também pela utilização de rios ou de lagos. Ele é muito bom também, tem um preço muito baixo em comparação com o rodoviário, mas tem a limitação da questão aquática, né? Então ele precisa de água para se locomover. E o nosso estado brasileiro, nosso país, ele não é tanto não tem tanta, vamos dizer assim, caminhos de água para você poder fazer a circulação. Então ele é mais localizado em regiões, tá certo? E aí nós temos aí do outro lado mais outros dois que são menos utilizados, mas não quer dizer que não sejam importantes, que é o dutoviário, que é através de dutos, geralmente feito por baixo da terra, onde são dutos, né, canais que levam mercadoria, geralmente levam óleo, gás, minério, e outros. Então ele vai também ter um custo um pouco alto para montar tudo isso, né? Mas depois de pronto, em relação ao seu consumo, ele é muito econômico. E também você vai ter o aéreo, que talvez dos três é o mais eficiente em termos de rapidez. Ele pode viajar grandes distâncias, inclusive continentes, países, com uma velocidade muito grande, se comparado com os outros. Mas, compensação, ele tem também um preço muito elevado por conta da manutenção desse equipamento, o combustível desses aviões, tá? Que é algo muito caro, e isso encarece muito o preço final do produto. Então precisa ser bem analisado a questão da comercialização desses produtos que são trabalhados dentro desse modo. Então, pessoal, é só um resumo em relação aos modos de transporte, para a gente poder ter uma noção um pouco melhor sobre eles. Lógico que ainda tem muito mais informações sobre cada um deles, mas vamos ficar por aqui em relação aos modais de transporte. Seguindo a nossa aula, nós vamos trabalhar a classificação dos estoques. Então nós temos dentro da parte de estoque, que é uma área muito importante da logística, nós vamos ter aí alguns tipos, algumas classificações desse estoque. Lembrando que o estoque ele é importantíssimo para a sobrevivência de uma empresa. Uma empresa que não tem estoque, ela trabalha sempre à mercê de imprevistos. Se o produto não chegar no tempo certo, ela vai ter um desabastecimento de produto, o cliente vai chegar, vai querer comprar o produto e não vai ter. Então ela não pode se dar o luxo de não ter estoque, tá? Mas ao mesmo tempo, estoque quer dizer também dinheiro parado. Então se você tem um estoque muito grande, que pouco rotaciona, você tem aí uma implicação financeira grande, que é dinheiro sem circular.
Então, os tipos de estoque, nós temos aqui os mais conhecidos: o estoque de materiais em processamento, são aqueles produtos que estão em fase de construção, então eles estão separados por processos, por etapas, em fase de acabamento, de preparação. Você tem um estoque também de matéria-prima, que é o estoque de material necessário ou que vai ser utilizado no processo de fabricação de produtos, de mercadorias. Você tem um estoque operacional, que é basicamente um estoque relacionado a materiais, equipamentos de manutenção, para evitar, por exemplo, a queima de máquinas. Então, esse estoque operacional ele vai trabalhar mais com isso, com peças de reposição, com acessórios, para evitar que equipamentos, que máquinas, elas venham quebrar e fazer aí a produção parar. É mais sentido de segurança. E você também tem o estoque de produtos acabados, que é aquele o estágio final do produto. Ele já foi passado por todas as etapas de construção e também de teste. Ele já está totalmente pronto para ser encaminhado aí para o consumidor final. E também os estoques de materiais administrativos, que são todos os materiais de apoio, tá? Que servem aí, que não estão enquadrados no estoque operacional, mas que são relativamente importantes, como formulários, papéis, impressoras e tudo que realmente está relacionado ao fluxo operacional das atividades aí de logística e de estoque de produtos. E, continuando, vamos ver um pouco sobre a importância do estoque, né? Antes de falar sobre a importância, precisamos separar e definir bem o que é armazém e o que é estoque. Geralmente a gente acaba tendo essa confusão sobre armazém e sobre estoque. Então, armazém ele é uma estrutura, é um espaço físico, onde se utiliza para guardar os produtos e mercadorias. Então, é um espaço que pode ser muito bem alugado ou pode ser construído pela empresa de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos estratégicos. Já o estoque é a quantidade que se tem de um mesmo produto disponível. Então, o estoque é a quantidade de um determinado produto, X ou Y. E armazém é o local onde se guarda. Ele, como uma figura, relata muito bem aí, mostrando a diferença entre ambos. Então, pessoal, por que é importante o estoque? Sem o estoque, a empresa, como eu falei um pouco no início, ela fica à mercê de qualquer tipo de imprevisto. Então, se o produto não chegar, então percebo que não tem coisa mais desagradável do que um cliente chegar num estabelecimento, querer comprar um produto e o produto está em falta. E ver muitas vezes o lojista sem saber o que dizer. Houve um atraso. As vendas foram maiores, superaram as expectativas. E essas justificativas, elas, por mais verdadeiras que elas sejam, elas não vão justificar. Então, necessariamente houve ali uma incapacidade ou uma falta de planejamento para evitar esse tipo de situação. Então, o estoque é uma ferramenta muito importante para a empresa, pois além de agregar valor ao produto, ela ainda gera vantagem competitiva. Ou seja, quando você tem um estoque relativamente grande, você tem aí, sobretudo, aqueles produtos que mudam bastante o valor, que mudam e reajustam os preços. Então, se você tem um estoque maior dele, você acaba tendo um preço mais competitivo para oferecer e para trabalhar com o seu concorrente, tá? Tendo mais vantagem competitiva sobre ele. Se for mal planejado, pode causar sérios prejuízos, dado ao alto investimento. Como eu falei, o estoque ele é um dinheiro, ele é um capital que está parado. E ele precisa ser muito bem planejado para não ficar com esse capital parado. Ele precisa ser girado, esse produto precisa ser vendido e precisa chegar a novos produtos. Então, precisa ter muita atenção em relação a isso. Continuando nossa aula, vamos trabalhar agora sobre a importância do estoque. Então, o estoque ele é uma ferramenta muito importante para as empresas, pois além de agregar valor ao produto, ainda gera vantagem competitiva. Como assim? Quando você tem material estocado
se esse produto, por exemplo, ele tem uma variação, geralmente um aumento do valor dele, então quando você tem um estoque um pouco maior, você consegue ter muito mais competitividade em relação ao preço desse produto em relação ao concorrente. Você pode oferecer um mesmo produto, mas com um preço mais baixo. E isso certamente é bastante interessante para chamar a atenção do nosso cliente, certo? Outra coisa, se for mal planejado, pode causar sérios prejuízos dado o alto investimento. Como eu falei, a logística, o estoque, geralmente eles acomodam uma grande quantidade de recursos financeiros, e esse recurso não pode ser de maneira nenhuma feito sem planejamento, porque você tem um dinheiro parado, um capital que está ali parado, e esse capital ele precisa girar para trazer retorno para a empresa, trazer mais e mais lucro para essa organização. Então não pode ser mal gerido, senão gera problemas gravíssimos. O estoque também proporciona uma economia no que diz respeito ao transporte e mantém os produtos disponíveis para que possam proporcionar um valor agregado ao produto, como eu falei. Então, se você tem aí um controle, você consegue saber muito bem a previsão de demanda, você consegue ter um fluxo mais tranquilo, mais planejado em relação ao material que você tem e as remessas dos produtos que estão vindo para abastecer a sua organização. E isso também traz um valor agregado muito maior, porque quanto mais você sabe, você conhece a dinâmica do seu mercado, o volume de vendas e de estoque, você consegue planejar mais, você pode fazer menos viagens, né? E menos viagem vai implicar necessariamente e consequentemente em maior economia para essa organização. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa segunda aula, tá? Espero que tenha ajudado um pouco a compreender esse assunto e, como eu sempre gosto de dizer, estou sempre à disposição para tirar dúvidas na nossa plataforma, ok? Um abraço, daqui a pouco a gente volta com a nossa última aula.